meu nome é professora Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou lecionar a disciplina de matemática para vocês. Vamos lá, pessoal, a gente vai fazer hoje a aula 5 e 6 do Aprendendo Sempre. Identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional. O objetivo da aula é identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimais. Identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos. Dona Conceição, avó de Olavo e Eleandro, foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura, os dois com cobertura de chocolate. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que iria usar nas receitas e verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. E chamou os netos para ajudá-la. Então, ela vai usar 500 gramas de chocolate. Bom, continuando aí. Ela chamou os netos para ajudar. Vovó, é só a senhora colocar meia barra de chocolate. Foi o que o netinho falou. Meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilo. Vocês podem me ajudar? Aí o menininho primeiro respondeu que tinha que colocar meia barra. E o outro respondeu que tinha que colocar 2/4 da barra. Quem está correto? Leandro, Olavo ou os dois? Justifique sua resposta. Então, vamos imaginar que aqui, está a minha barra de 1 quilo. Se eu pegar metade da barra de 1 quilo, é lógico que eu vou ter meio quilo em cada pedacinho. Meio aqui e meio aqui. Porém, se eu pegar essa mesma barra de 1 quilo, tá aqui a minha barra, mesmo tamanho, dividir no meio e dividir no meio. Ele falou 2/4. O que seriam 2/4? Eu pegar 2 partinhas dessa daqui, Que na realidade, se vocês forem observar, o que vai acontecer, Esse pedacinho aqui, vai ser exatamente o mesmo pedacinho desse daqui, certo? Então, aqui, gente, os dois vão estar corretos, porque os dois falaram a mesma quantidade. Então, os dois estão corretos. Bom, se os dois estão corretos, por que eles escreveram frações diferentes, né? Na realidade, gente, eles escreveram frações aqui, o meio e o 2/4, frações que a gente chama de equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, ou seja, representam a mesma quantidade. Sendo assim, elas são iguais. Vamos para a próxima situação, problema. Vamos lá. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares, de mesmo tamanho, e cortou conforme mostra a figura. Então, o de cenoura ela cortou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o de chocolate ela cortou em 1, 2, 3, 4 pedaços. O Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Então, ele comeu uma. Aqui. Peraí, opa. Volta lá, ele comeu então, uma, duas, 3, 4. Qual a fração que representa a quantidade de bolo que ele comeu? Bom, na parte inferior, no meu denominador, eu vou colocar o total de partes que foi dividido, que são 8. E em cima a quantidade que ele comeu, que são 4.
Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Qual a fração que representa a quantidade que ele comeu em relação ao bolo inteiro? 1, 2. 2 de quanto? 2 de 4. Ok? E você pode afirmar sobre a quantidade de bolo que eles comeram. Ó, gente, aqui ele comeu o quê? Ó, metade do meu bolo. E aqui ele comeu também metade do bolo, certo? Então, os dois comeram a mesma quantidade. De novo, a gente está trabalhando com frações equivalentes. Vamos para a próxima situação. Seu Leonildo, avô dos meninos, observou que eles gostavam muito de matemática e desafiou seus netos a marcarem em uma reta numérica os seguintes números. Então vamos lá, aqui tem uma régua e a gente tem que marcar os números que estão aqui em cima, certo? 1.1. Então aqui, ó, é o 1, o 1.1 vai estar aqui, ó, um númerozinho depois do 1, aqui 1,1. 3 sobre 2 é a mesma coisa de eu fazer 3 dividido por 2, que vai dar 1,5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 3 sobre 2 vai estar aqui no 1,5. Meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, aqui, ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar aqui, ó, 1 sobre 2. 2,8, ó, o 2 está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. 2,8. 4,5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar nessa posição. Ok? Bom, pessoal, então o que a gente conseguiu verificar nessa aula aqui, ó? A gente viu que são frações equivalentes, ó. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Bom, se as frações representam a mesma quantidade, como é que eu faço para determinar quando duas frações são equivalentes? Então, vamos lá. A gente viu lá que meio e 2/4 são frações equivalentes. Para eu verificar se elas são equivalentes mesmo, pessoal, eu vou fazer a multiplicação desse daqui por esse e deste daqui por esse. Se o resultado for igual, é porque elas são equivalentes. Se não for, elas não são. Então, eu faria aqui, ó, 1 vezes 4 e 2 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 4? É 4. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. Isso é igual. Então, eu posso afirmar que elas são equivalentes. São equivalentes. Certo? E como que eu faço para achar outras frações equivalentes? Então, eu tenho lá o meu 1 sobre 2 e eu quero saber frações que sejam equivalentes a ela. Será que vai existir só uma fração equivalente? Ou será que a gente pode achar várias frações equivalentes? Na realidade, gente, a gente pode achar infinitas frações equivalentes. Por que, professora, que eu posso achar infinitas frações equivalentes? Porque para achar uma fração equivalente, a gente vai fazer a multiplicação do número de cima e de baixo, ou seja, do numerador e do denominador, pelo mesmo número. Então, eu posso multiplicar esses números por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Fração equivalente.
Ah, agora eu quero multiplicar por outro número, professora. Eu não quero multiplicar por 2. Eu posso multiplicar por outro? Pode, por qual você quiser. Se quiser multiplicar por 5, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu tenho outra fração equivalente. Se eu quiser multiplicar agora por 15, vai ficar 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. Então, como eu posso multiplicar por qualquer número, pessoal, eu vou conseguir uma quantidade infinita de frações equivalentes. Outro modo, pessoal, de achar as frações equivalentes é o que a gente chama de simplificação. O que é eu simplificar uma fração? Simplificação. É eu deixar a minha fração irredutível. O que é fração irredutível, professora? Irredutível é aquela fração que eu não consigo mais dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, eu tenho o que a gente chama de primos entre si. Eu não consigo mais fazer essa divisão. Então, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, a fração 100 sobre 50. Vou simplificar ela. Em vez de fazer a multiplicação, eu vou fazer a divisão por qualquer número que eu consiga dividir. Eu quero dividir por 2. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. Agora eu quero dividir por 5. Posso? Pode. 50 dividido por 5 dá 10. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora eu quero dividir por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Ficou 1 aqui embaixo. Precisa colocar? Não precisa. Posso escrever só o 2. Então, o 2 é a simplificação de 100 sobre 50. Então, isso daqui é o que a gente chama de simplificar uma fração. É deixar ela na forma irredutível. Eu não consigo reduzir mais. Vamos fazer um outro exemplo. 15 sobre 45. Dá para eu dividir por 5. Dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 45 dividido por 5 vai dar 9. Dá para dividir por 3 agora. Dá. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Eu consigo dividir o 1 ou o 3 por algum número que seja igual? Não, né? Se eu dividir por 1, vai continuar a mesma coisa. Se eu dividir por 2, não divide nem o 1, nem o 2, nem o 3. Se eu dividir por 3, não divide o 1, mas divide o 3. Então, eu não consigo nenhum que divida os dois ao mesmo tempo. Então, isso daqui é uma fração irredutível, ok? Então, essas daí foram os temas que a gente trabalhou nessa aula. Vamos fazer um mapinha mental do que a gente viu? Vou aproveitar um espacinho em branco aqui para a gente fazer um mapinha mental. Então, vamos lá. A gente viu frações. A gente viu o que é fração equivalente. A gente viu o que é fração irredutível. A gente aprendeu a fazer as operações de simplificar, simplificação de fração. E agora vamos resumir cada uma delas, né? Então, aqui, o que seria a fração equivalente? É a fração que corresponde à mesma quantidade, ó. Quantidades iguais. Quantidades iguais. Fração irredutível. São frações que eu não consigo reduzir mais, que estão na forma mais simples possível. Não posso reduzir mais. Não posso mais reduzir. E para simplificar, eu vou dividir pelo mesmo número o meu numerador e o meu denominador.
pessoal? Então, esse daí é o resumo dos nossos conceitos de hoje. Espero que tenham conseguido visualizar esses conceitos e até a próxima.